Bueno, vamos arrancando en función de los tiempos y las actividades que aún nos quedan en esta larga jornada. Bueno, vamos a presentar la última actividad del día, que es la conferencia que vamos a escuchar ahora. Es una conferencia que va a estar a cargo de Cynthia Greiber. La conferencia, bueno, como el título lo dice, es Racismo, Colonialidad y Desdemocracia en la Historia de la Educación Latinoamericana. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Primero voy a presentar a nuestra conferencista. Cynthia es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde desarrolla actividades docentes tanto en el grado como en el posgrado. Es graduada en Historia por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es licenciada en Pedagogía por el Instituto de Educación de Minas Gerais. Es máster en Educación por la misma universidad. Y es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas. Realizó su postdoctorado en el programa de posgrado en Historia de la Universidad de Sao Paulo y en el programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Sao Paulo. Sus trabajos de investigación se centran principalmente en las relaciones interétnicas, de género y clase social, en la historia de la escuela en América Latina desde una perspectiva decolonial. Es miembro del Comité Científico del Grupo de Trabajo Historia de la Educación, AMPED, y es actualmente vicepresidenta de la Sociedad Brasilera de Historia de la Educación. Nos acompaña también Ani Okoro Loango. Ella va a comentar la conferencia de Cynthia. Ani es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo, Argentina. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y se desempeña como docente de grado y posgrado en Flaxo, Argentina, y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Preside actualmente la Asociación de Investigadores e Investigadoras Afro-Latinoamericanos, Latinoamericanas y del Caribe, y es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujer. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico, racial, interseccional y de género. Vamos a escuchar primero a Cynthia, luego vamos a escucharla a Ani con sus comentarios y después vamos a abrir el debate a preguntas que seguramente generarán estas intervenciones. Boa tarde. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, professores e professoras, estudantes, historiadores e historiadoras da educação. Estão me ouvindo? Perfeito. Bem, bueno, se me ouvem, posso falar em português? Falarei devagar. Agradeço imensamente o convite do professor Nicolas para participar dessa jornada. Agradeço muito o convite do professor Nicolas para participar dessa jornada de História da Educação Argentinas, que tem como tema central há 40 anos de recuperação democrática, legados, debates e desafios para a história da educação. É uma grande honra estar presente num evento organizado pela Sociedade Argentina de História da Educação, de tradição na América Latina desde 1995. No Brasil, inspirados pela experiência argentina, criamos em 1999 a Sociedade Brasileira de História da Educação. Aproveito para informar que no próximo ano, 2024, no Brasil, nós realizaremos nossa 12ª jornada, juntamente com o ISHE, e serão todos e todas muito bem-vindos. Agradeço a apresentação da professora Natália e a presença nessa mesa da professora Loana. Me emociona muito a presença de vocês. E isso acaba aumentando ainda mais a minha responsabilidade aqui nessa fala. Muito obrigada a vocês, muito obrigada Miriam, muito obrigada Nicolas. Nessa conferência, pretendo discutir a divisão racial da educação e a consequente desdemocratização do direito à escola na história da educação latino-americana.
mas que também poderia ser na história da educação estadunidense tradicionalmente segregadora. A temática das relações raciais na história da educação tem sido por mim, essa temática tem sido por mim pesquisada há mais ou menos uns 20 anos, mais especificamente na história da educação brasileira. E somente bem recentemente é que tive a oportunidade de expandir os meus estudos e a minha pesquisa para outros países de América Latina por meio de vasta investigação documental em fontes virtuais e fontes físicas. O resultado da pesquisa foi publicado em 2022, no livro Subalternidade e Opressão Socio-Racial, Questões para a Historiografia da Educação Latino-Americana. No Brasil, devido à nossa tradição eurocêntrica, mesmo na universidade, estudamos muito pouco a América Latina de língua espanhola, mesmo nos cursos de História. Nos cursos de Pedagogia, não temos História da Educação Latino-Americana. Por sua vez, nas escolas brasileiras, não aprendemos espanhol. E nas escolas de outros países latino-americanos, me parece, não se estuda o português. Embora haja eu li recentemente que há um movimento na Argentina de crescimento da procura do português, mas evidentemente somente para fins comerciais. Mas temos uma coisa em comum: todos nós estudamos inglês e há muito tempo atrás estudávamos também francês. No campo da história da educação, em geral, os temas de investigação e os diálogos teóricos e conceituais também são de inspiração eurocêntrica. Somente recentemente, em alguns eventos da área, aparecem temas como educação e relações étnico-raciais, educação e racismo. Praticamente não se problematiza a história da educação latino-americana na perspectiva da geopolítica, mesmo nas edições do Congresso Ibero-Americano de História da Educação. Além do mais, poucas publicações trazem como título História da Educação Latino-Americana, e como nos alerta os professores Nicolas e a professora Miriam em Ideias na Educação Latino-Americana, um balanço historiográfico de 2014, uma referência para os nossos estudos, o risco de organizarmos coletâneas com somatório de relatos nacionais é muito grande. Eu estou chamando atenção para isso porque, na minha experiência de pesquisa e estudo, me dei conta de que não basta estudar este ou aquele país latino-americano. Também é totalmente insuficiente apenas compará-los. É necessário problematizar os temas globais que produziram a América Latina e sua população como inferiores, ou melhor, discutir a geopolítica que lhe conferiu historicamente um lugar inferior na ordem mundial, ou ainda como apêndice do Ocidente, do autodenominado Ocidente, que é geopolítica. No percurso da pesquisa documental realizada e das várias leituras dos historiadores de diferentes países, constatei muitas recorrências. O eurocentrismo pedagógico, a elaboração da ideia de América Latina e de sua população como marginal no Atlas Mundial, e ainda a disputa entre os próprios países latino-americanos para verificar quem era o mais branco, quem tinha a população mais branca, quem era o mais europeu. Essas semelhanças me estimularam a pensar a divisão racial da educação associada à desdemocratização do direito à escola. Minha hipótese inicial é de que a categoria desigualdade de classe social é totalmente insuficiente para explicar o lugar inferiorizado de América Latina e de seus habitantes na configuração mundial. Assim, para organizar a minha fala, dividi em 3 tópicos: História global, história única, organização das nações e desdemocratização, desdemocratização do direito à escola e divisão racial da educação. No primeiro tópico, inicio
refletindo que nesses últimos anos, diferentes investimentos teóricos e conceituais vêm sendo feitos para romper com a perspectiva da história única eurocêntrica ou ocidental. As abordagens da história comparada, história conectada, história transnacional são algumas das possibilidades de fazer essa ruptura. Mas para os estudos de América Latina, acho interessante também pensar a perspectiva da história global, mas não no sentido de uma escala entre uma história local e uma história global. No meu entendimento, pensar a história global é problematizar os acontecimentos de origem global que alteraram e descaracterizaram as populações locais, que interromperam histórias. Isso porque, diferentemente da denominação geográfica de América do Sul, a América Latina não é uma região geográfica, ou a ser tratada como história de uma região ou como uma história regional. A América Latina é uma ideologia. Seus acontecimentos foram produzidos em âmbito global. Sua história inicia com a invenção de identidades totalmente fictícias, de índio, de negro, de mestiço, para se referir a pessoas com as mais variadas etnias, as mais variadas identidades. Como efeito de uma história global, a chegada dos europeus nas Américas e os processos civilizadores, colonizadores, desencadeados no século XVI em diante, alterou profundamente o equilíbrio de poder mundial ao instituir a economia mundo capitalista e a mundialização do comércio de pessoas para a escravização do seu trabalho. A transformação global capitalista somente foi possível pela dominação e subjugação dos povos dos dois lados do Atlântico, ou seja, pela submissão dos povos originários da América ao trabalho forçado, pela mercantilização dos corpos africanos e, portanto, a sujeição do corpo preto, favorecendo, por sua vez, o enriquecimento e empoderamento das cortes absolutistas europeias e ascensão e progresso da burguesia. A grande inovação do século XVI foi a invenção dessas identidades fictícias, índio, negro, mestiço, numa Europa, inclusive, que estava acostumada a definir grupos de pessoas por castas, linhagens, por servos, nobres, ou mesmo etnias, germanos, fenícios e etc. A ideia de raça, diferentemente de casta ou linhagem, passou a distinguir as pessoas pela cor da pele, pelos traços fenotípicos. Índio, negro e mestiço foram identidades inventadas e estabeleceram as relações raciais de poder como estruturantes da dominação colonial. A história da colonização, mas principalmente a história do período pós-independências, revelam esforços incessantes para a manutenção desse desequilíbrio de poder gerado pela invenção desses tipos, o que pode ser verificado nas mais diferenciadas ações: desintegração territorial e desqualificação do modo de vida das populações originárias e africanas, produção de estigmatizações, desigualdade no acesso à educação, à propriedade, bem como no próprio Estatuto de Cidadania, com larga repercussão nos tempos atuais. Assim, no processo colonizador, civilizador, a prática de associação entre a raça e a posição dos sujeitos na nova ordem econômica mundial instituiu uma sistemática divisão racial do trabalho. E, ao se estabelecer como fonte legitimadora das relações de dominação e poder, a categoria raça deu origem ao racismo, pois implicou também na inferiorização e desqualificação não somente da estética, da aparência, mas também dos costumes, das línguas, dos valores, dos saberes dos povos dominados, pela imposição de modelos sociais, educacionais, culturais e estéticos europeus, principais fontes do eurocentrismo, da perspectiva da história única, de governos arbitrários e autoritários. A naturalização das relações de opressão originadas na escravização de pessoas
pela divisão racial do trabalho, pela cor da pele, foi fator estruturante de elaboração da população latino-americana como uma população de qualidade inferior. Mesmo naqueles países que se esforçaram por se destacarem como nações de população branca, caso da Argentina, Chile e Uruguai. A nomeação de América do Sul como uma América Latina é caso exemplar do movimento intelectual racista do século XIX, pois se fez em contraponto à identificação da América do Norte como uma América anglo-saxônica. O que definiu a diferença foi o argumento racial, de hierarquia racial, no propósito de fortalecer o eurocentrismo e a ascensão do poder do americanismo estadunidense na América Latina, em que pesa a segregação racial nos Estados Unidos. De qualquer modo, a existência de uma América Latina, em contraposição a uma América anglo-saxônica, consolidou os estereótipos de sua população, ao associar a suposta raça latina com mestiçagem, malandragem, ignorância, falta de cultura e, portanto, ao desqualificar o povo latino, tomado como gente inferior, em comparação à população de América anglo-saxônica, identificada como civilizada, empreendedora e inteligente. Esse é um tema sempre instigante, pois não se alude a um espaço geográfico, mas geopolítico. Refere-se a uma ideologia e, ademais, é permanentemente reforçado no esforço de se manter um desequilíbrio das identidades inventadas. Vários autores escreveram sobre essa temática, que pode ser, inclusive, pensada sob duas perspectivas. Outra. Tá, isso. Não, tá ok, não. Duas perspectivas. A perspectiva da modernidade eurocêntrica e a perspectiva da colonialidade. Na primeira, o quarto continente é interpretado como expansão do continente europeu. Sua existência só se tornou possível com a chegada dos europeus, com o descobrimento. Desse modo, os povos originários, incluindo os povos africanos transportados, foram tomados como povos sem história. Isso porque suas histórias foram saqueadas, foram esvaziadas. Esvaziamento somente possível pela elaboração das novas identidades inventadas de índio, negro e mestiço, pela submissão ao trabalho escravizado, pela doutrinação cristã. Já a perspectiva da colonialidade denuncia o colonialismo e permite interrogar sobre o apagamento da existência de outras dinâmicas de sociedade para dar lugar à imposição do modelo eurocêntrico, o que, consequentemente, fundamentou a produção dos argumentos de hierarquia racial e inferioridade dos povos colonizados, gatilho para a arbitrariedade de toda ordem. Nessa perspectiva, a ideia de América Latina como apêndice de Europa é uma construção narrativa que expressa as dinâmicas do poder colonial europeu. A extraordinária diversidade dos povos nativos de toda a América se fez invisibilizada pela identidade distorcida de índios, tendo o mesmo acontecido em relação à origem étnica dos grupos africanos aqui transplantados, chamados todos de negros. É importante destacar que a prática de inferiorização, estigmatização e subalternização de pessoas pela cor da pele e do tipo fenotípico, como uma novidade histórica do século XVI, foi tomando proporções cada vez maiores, como podemos observar claramente nos dias atuais. Tal fator foi construído totalmente vinculado à divisão racial do trabalho, seja do trabalho indígena, seja do trabalho dos povos africanos, lembrando que a dependência da mão de obra escravizada dos africanos e ou dos indígenas variou de acordo com a região e os períodos históricos, considerando fatores como o tipo de integração das economias locais com os mercados internacionais. Mas todas as colônias de América foram fundadas com base na escravização de pessoas. Não podemos esquecer isso.
ainda que, ao longo dos séculos, alguns desses povos tenham desaparecido pelo genocídio ou doenças, ou tenham sido escondidos em vilas ou nos bairros periféricos das cidades latino-americanas. Não importa se houve mais ou menos quantidade de pessoas escravizadas. Não importa se houve mais ou menos população preta e indígena. O que importa é que em nossa origem, vidas foram violentadas, vidas foram saqueadas, numa prática histórica rotineira, naturalizada e até ocultada. A novidade histórica da divisão racial do trabalho esteve no fato de que, enquanto outras diferenças, tais como classe social, religião, tipo de conhecimento, poderiam e podem ser plenamente alteradas, mas o mesmo não acontece com a cor da pele. Impossível desfazer-se dela, sendo que a mestiçagem pode, inclusive, ampliar os processos de opressão. Nas palavras do mexicano Leopoldo Zea, o mestiço não supera as limitações de uma parte de sua etnia. O índio não se torna branco, misturando-se com branco. Diferentes autores defenderam a subalternização de pessoas pela origem étnico-racial ao tomarem a categoria raça como origem natural das desigualdades humanas, tal qual desenvolvido pelas teorias da eugenia, pelo racismo científico a partir de meados do século XIX. Devido a isso, pelas diferenças étnico-raciais, se elaboraram outras qualificações sociais, na intenção de reforçar uma suposta inferioridade dos grupos submetidos, tido como ignorantes, inertes, degenerados, viciosos, ideias naturalizadas porque coladas à cor da pele. Tal construção histórica de características geopolítica e eurocêntrica universalizou a experiência europeia como um modelo de humanidade superior. Em meio a tantas representações estereotipadas das populações não brancas, em minha pesquisa, me deparei, depois de um dia exaustivo de pesquisa, com essa propaganda de uma gráfica chilena. O anúncio assim perguntava: qual desses cidadãos vocês preferem? O negócio do governo é melhorar a qualidade dos cidadãos. O negócio do industrial é melhorar a qualidade e o aspecto de seu produto. Se o industrial acredita que seu produto é bom, deve etiquetá-lo devidamente. Nós produzimos boas etiquetas, é nosso negócio. Bem, as imagens e o texto que compõem o folheto da propaganda nos desconcertam profundamente. A disposição das imagens sugere uma comparação entre pessoas providas de humanidades distintas. E a pergunta, qual desses cidadãos vocês preferem, confirma. Me perguntei, qual que é a história dessa pergunta? Trata-se de uma história global, das viagens transatlânticas, que provocou profundas alterações nas dinâmicas políticas, sociais e econômicas de organização dos povos, fazendo com que muitas histórias fossem interrompidas. Não somente desaparecidas, mas muitas histórias foram totalmente interrompidas. Essa história global conta a vida de pessoas que tiveram suas terras invadidas, foram escravizadas, subjugadas e oprimidas. Mas também ela fala da formação de ricas cortes e impérios constituídos numa dinâmica social que transformou o trabalho e a terra em mercadoria. Nesse novo sistema econômico, as pessoas e suas identidades foram submetidas à lógica da economia de mercado, já assim desde o século XVI. Portanto, essa é uma história de negócios e etiquetas. Os negócios da colonização favoreceram amplamente a formação da sociedade de corte europeia e a produção de etiquetas civilizadas como distinção, introduzindo uma prática social em que a regulação dos diversos grupamentos humanos se fez pela rotulação de seus comportamentos. Ao longo desse processo, na mesma conjuntura, povos indígenas e africanos foram escravizados e subjugados e receberam outras etiquetas desqualificadoras de sua humanidade, tais como bárbaros, selvagens, primitivos.
mas também indicadoras de sua resistência ao não se subordinarem àquela condição, ou seja, as etiquetas de preguiçosos, lascivos, indolentes, viciosos. Com a institucionalização da escolarização, acrescento, outras etiquetas surgiram: analfabeto, ignorante, débil. Assim sendo, para pensar sobre a história da pergunta qual desses cidadãos vocês preferem, é preciso indagar sobre os processos de subalternização e opressão socio-racial a que foram submetidas as pessoas negras, mestiças e indígenas, categorizações fictícias produzidas no âmbito das dinâmicas colonizadoras da América desde o século XVI. Meu pressuposto é de que esse debate ele é fundamental para a investigação da história da educação latino-americana, especialmente no contexto em que se ampliaram as discussões relativas à necessidade de expansão da escolarização como projeto de homogeneização cultural das populações nos séculos XIX e XX. A organização das sociedades coloniais pela divisão racial do trabalho e pela escravização de pessoas introduziu novos processos de classificação em que trabalho, gênero, idade e raça se apresentaram de modo articulado, seja na comercialização dos escravizados, seja na definição do tipo de trabalho. Embora a tendência seja naturalizar essa conjunção de qualidades, elas foram historicamente construídas. Se gênero, idade e trabalho eram relações que já se faziam articuladas há mais tempo, a introdução da cor, da pele, nas relações de trabalho, distinguiu radicalmente o novo tempo histórico, como afirmou em 1879 o cubano José Antônio Sá. Assim ele afirma, 1879. Sem os negros, o que os conquistadores europeus teriam feito? Teriam jogado todos os trabalhos sobre a raça indígena? É muito provável que toda ela tivesse sucumbido, como pereceu nas ilhas e diminuiu muito no continente, mesmo com a ajuda dos negros. Teriam permitido que os índios vivessem por conta própria e com total independência? Supondo que sim. Teriam os castelhanos se dedicado ao trabalho para lavrar sua fortuna com o suor de seu rosto? Desde então, populações de todo o mundo passaram a ser identificadas, antes de tudo, pelas identidades raciais, centradas nos traços fenotípicos, fenômeno cujo ápice se deu no século XIX, como já falamos, e principalmente no contexto em que consolida as representações do povo branco superior e das pessoas de cor como inferiores. Contudo, essa inferiorização só foi possível porque vinculada às relações de trabalho históricas bastante específicas, servidão indígena, escravização de indígenas e africanos. Observe que, historicamente, a cor da pele de uma pessoa deixou de ser um mero atributo biológico e passou a ter uma profunda dimensão política e cultural, o que possibilitou que o racismo se tornasse o novo padrão mundial de poder e de subalternização do capitalismo eurocêntrico. Passo a seguir ao segundo item: Organização das Nações e Desdemocratização. Esse é um discurso do Simão Bolívar no Congresso de Angostura, em 1819, no ato de instalação do segundo Congresso Constituinte de Venezuela. Assim ele afirmava: seja-me permitido chamar a atenção do Congresso para uma matéria que pode ser de uma importância vital. Tenhamos presente que nosso povo não é europeu, nem um americano do norte, que antes é um composto de África e América do que uma emancipação de Europa, pois que até a Espanha mesma deixa de ser europeia pelo seu sangue africano, por suas instituições e por seu caráter. É impossível determinar com propriedade a que família humana pertencemos. A maior parte do indígena foi aniquilada. O europeu mesclou-se com o americano e com o africano, e este mesclou-se com o índio e com o europeu. Nascidos todos no seio de uma mesma mãe, nossos pais, diferentes em origem e em sangue, são estrangeiros, e todos diferem violentamente na epiderme.
esta desassemelhança traz uma consequência da maior transcendência. Estava certo. O acúmulo histórico da subalternização da população de origem africana e indígena se tornou o centro dos debates independentistas do século XIX, quando, mais do que nunca, a comparação com a Europa foi recorrente, o que influenciou o entendimento de um tempo histórico latino-americano em permanente descompasso. Na verdade, a ordem surgida com a ruptura das estruturas coloniais não se mostrou totalmente nova, pois deu continuidade aos antagonismos raciais numa rotina de violência favorecida pela expansão do armamento, da militarização e da formação das milícias locais. Após as independências, políticos atordoados se perguntavam qual o lugar dos povos indígenas na nova nação. De acordo com o político peruano Santiago Távora, em 1856, ele assim afirmava: e esses índios que chamam de cidadãos, para que eles servirão à República? O que fazer com a população afrodescendente livre? A questão central aqui é que se durante muito tempo a condição de pessoa escravizada, da cor parda ou preta, definia claramente sua posição social e a sua condição de pessoa, a sua nova condição de pessoa liberta, implicou na necessidade da invenção de mecanismos mais sofisticados de exclusão, pois a cor da pele já denunciava sua origem. Como sabemos, desde o período colonial, em toda a América Latina, acumularam-se restrições e desvantagens dos povos indígenas e afrodescendentes em relação à população branca, tais como proibição de vestuários, danças e festas, da prática de determinadas profissões, do acesso a instituições educacionais, sociais e culturais dos brancos, proibição da prática de cultos religiosos não católicos, dentre várias outras restrições geradoras de muitos conflitos e tensões. Nos novos governos constitucionais, como justificar a manutenção dessas restrições? A ciência eugênica desenvolvida por europeus e estadunidenses se apresentou como justificativa plausível. No século XIX e início do XX, as elites se dedicaram aos estudos racialistas, introduzindo o eurocentrismo científico. Por meio da eugenia, buscou-se não somente a justificativa para a restrição dos direitos, mas também para a condição de pobreza, indigência e violência na qual se encontravam as populações negras e indígenas naquele contexto. A interpretação biológica da existência de uma natural hierarquia racial organizadora das sociedades pretendeu, na verdade, apagar os 4 séculos da prática brutal de violência e da exploração desses povos pelos europeus. No mesmo contexto, teve lugar o amplo movimento de migração da população europeia branca, os apelos ao branqueamento físico e moral das populações negras e indígenas e, principalmente, o progresso da ridicularização de seus costumes e hábitos, ou mesmo na negação de seus direitos. Se ao longo do processo civilizador, colonizador, a falta da cor branca foi se tornando uma característica poderosa de dominação, no século XIX, a ciência estabeleceu a hierarquia racial, fundamentou as campanhas de branqueamento e consolidou o racismo. Devido a esses fatores, é possível identificar 2 direções básicas nas práticas de invisibilização da humanidade dos povos originários e dos povos africanos. Não, para trás. Isso. Então, havia da barbarização dos costumes, que se predomina durante todo o período colonial. E nos governos constitucionais, no período pós-independência, havia da sua criminalização, com a abolição do trabalho escravo, a supressão do pagamento do tributo indígena, a promulgação das cartas constitucionais promovedoras da igualdade jurídica, mas que sua grande parte não atingia a população indígena e nem afrodescendente, restou então criminalizar as suas atitudes. Ou seja, esses povos, ainda que emancipados,
jamais foram reconhecidos como iguais à população branca e nem mesmo à mestiça. A posição deles se fez profundamente diferente nas novas sociedades dos governos constitucionais, que, devido à Declaração da Igualdade Jurídica, tiveram que buscar novos modos de lidar com as diferenças raciais. Por exemplo, no caso do México, Guatemala e das populações do maciço andino, em geral, foi prudente manter as comunidades indígenas em seus territórios devido à produção agrícola, mas, ao mesmo tempo, foram mantidas as ameaças de expropriação, privando-as da documentação escrita que comprovasse o seu direito à propriedade das terras. Em outros países, como Argentina, Chile e Colômbia, além do genocídio indígena, a estratégia foi o seu ocultamento, com deslocamento dos povos indígenas e afrodescendentes para regiões distantes, numa espécie de confinamento geopolítico. No caso do Brasil, habitado em sua maior parte por afrodescendentes com significativa mestiçagem, além da longa duração do sistema escravista, o problema da raça foi debatido reiteradamente. No caso dos indígenas, aqueles que restaram do genocídio colonial foram submetidos à igreja, além da continuidade de trabalhos forçados em fazendas e na extração de borracha, de madeira e na mineração. Por sua vez, em relação ao trato dos pretos escravizados, se apresentou cada vez mais criminalizado. No período pós-abolição, várias medidas foram tomadas, como no caso do Código Penal de 1890, que determinava prisão por prática de espiritismo, magia, cartomancia, candomblé, uso de talismãs, prisão por alcoolismo e mendicância, prisão pela prática da capoeira, conhece capoeira? Era proibido, entre várias outras medidas. Enfim, no âmbito do processo barbarizador de América Latina, no caso do tratamento dos povos originários, podemos identificar a trilogia ideológica das políticas indigenistas do período pós-independência: as reduções, a suposta proteção pela caracterização de suas leis protetivas, pela caracterização da sua suposta incapacidade moral, as políticas de instrução a cargo de religiosos, com a desqualificação dos saberes originários. Em relação aos afrodescendentes, os estigmas promovedores do racismo e da subalternização da cor preta se fez de modos mais variados, em geral fontes de atos de violência e criminalização. Destaco aqui especialmente a ridicularização da estética, a ridicularização da fala. A gente tem a palavra solecismo, acho que também em espanhol, que é falas barbarizadas, falas não oficiais, e das manifestações culturais, de modo bastante breve e específico. No caso da ridicularização da aparência, destaco aqui a representação de pessoas pretas com traços exagerados e deformados, destacando-se o formato da boca e a exuberância no caso dos corpos femininos, tradição que veio dos desenhistas estadunidenses, mas também da influência dos estúdios eugenistas. A cabeça como uma bola ou uma elipse preta, olhos esbugalhados e lábios exageradamente grossos. Em relação aos povos originários, sempre as imagens são comparando com pessoas de cor branca. Quanto ao solecismo, no início do século XX, abundaram na imprensa exemplos do que se nomeava como vícios de linguagem. Barbarismo nas falas dos afrodescendentes, mestiços e indígenas, motivos de muitas piadas e de reforço da hierarquia racial. Esses, como na ilustração, não dá para a gente ter tempo de ler a escrita, são piadinhas com o modo como as pessoas se expressam, o modo como as pessoas falam. No caso das manifestações culturais, destaco o esforço em eliminar o africanismo das danças e festas. No Brasil, o samba foi criminalizado e marginalizado, e diversas vezes os sambistas eram interceptados pela polícia, que poderiam ter seus instrumentos, especialmente o pandeiros, aprisionados, recolhidos.
Também se destaca o esforço em branquear ou civilizar o carnaval. De acordo com documentação pesquisada, observa-se que durante a primeira metade do século XIX, eu detectei, tanto na população ainda escravizada como de negros livres, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, Salvador, Cartagena, Havana e outras cidades, essas pessoas reuniam-se para disputas de danças e batuques, onde cada nação africana demonstrava suas qualidades e as suas superioridades, uma espécie de jogo. Mas durante o final do século XIX e início do XX, o foco do evento, o voto do evento carnavalesco, ele deslocou-se de festas da rua, como por exemplo essa disputa de batuques, para eventos públicos e privados, organizados pelas elites brancas em clubes, bailes e festas em clubes e hotéis bastante elitizados. Outro exemplo foi a ridicularização da comemoração de carnaval pelos candombeiros de Uruguai e Argentina. Como exemplo, trago uma matéria publicada no longevo semanário argentino Caras e Caretas, de 15 de fevereiro de 1909. O autor do artigo comenta sobre o carnaval antigo, marcado por baldes de água, marimbas e tambores, e pelos candombeiros. Para ilustrar, ele registrou um tocante depoimento de uma ex-carnavalesca. Assim ela fala. Quando a nação venguela pisava na rua, até as pedras dançavam. Mas em fins do século XIX, os rapazes de bem começaram a se vestir de marrom, imitando até a nossa maneira de falar. E os compadritos convidaram a milonga, feita sobre a nossa música, e não tivemos mais remédio do que nos trancar em nossas casas, porque éramos pobres e tínhamos vergonha. Mais tarde, Senhor, não havia nenhum gringo na cidade que não se fantasiasse de venguela e fizesse umas danças com piruetas que era um verdadeiro ridículo. A próxima. Então, nessa outra imagem, então, o carnaval civilizado com pessoas brancas pintadas de preto, né, os venguelas fantasiados de venguela, e as crianças brancas fantasiadas com personagens e imagens que aludem à Europa. Assim, lógico, revistas de moda, revistas de família e tal. Os aspectos aqui rapidamente elencados servem de motivos para discutir a desdemocratização da América Latina desde o período pós-independência, com a elaboração das constituições. Contudo, esse processo não foi uma peculiaridade latino-americana, mas teve origem na Europa e nos Estados Unidos, por época do debate e da elaboração de suas declarações de direito em fins do século XVIII. Ressalto que meu entendimento de desdemocracia não é de uma etapa ou de um desvio no curso linear da história, ou ainda de um processo interrompido ou de negação da democracia. Minha hipótese é de que, na tradição eurocêntrica, a desdemocracia já está no embrião da democracia. Hipótese, apenas hipótese. Ou seja, na tradição da história eurocêntrica da Grécia clássica, a Grécia clássica é a origem da democracia. Ao se tomar a democracia grega como modelo, tomou-se também de modo naturalizado as exclusões presentes na história grega, quando nesse modelo estavam excluídos das deliberações políticas os escravizados, os não proprietários e as mulheres. O modelo de democracia foi também o de desdemocracia. Uma outra herança dessa perspectiva foi a difusão da ideia de que não há nenhum outro antecedente conhecido de sociedade democrática. Será mesmo? Não haveria a possibilidade de encontrarmos outras experiências não europeias de organização social, nem diria tipo democrático, que no meu entendimento essa palavra já não explica mais nada,
mas não excludente, organização social não excludente. A questão é que a tradição grega das práticas excludentes de direitos nas sociedades nomeadas como democráticas se estendeu para a Europa e as Américas, pois, como sabemos, a inclusão de mulheres, negros, indígenas, não alfabetizados e não proprietários nas decisões políticas é bem recente na história desses continentes. Muitas das vezes, para tentar remediar tal contradição, usa-se a ideia de graus de democracia, o que entendo ser totalmente perigoso. De qualquer modo, é possível identificar nessa raiz eurocêntrica um aspecto que unifica tais experiências, qual seja, não somente a prática das exclusões, mas a sua naturalização, associado ao lento processo de definição das condições de cidadania e de participação política. Assim compreendo a desdemocracia, os processos de desdemocratização como interdependentes dos processos da democratização na perspectiva eurocêntrica. Nos tempos atuais, os tempos contemporâneos, sempre foi unanimidade afirmar que a Europa Ocidental e a América do Norte, durante o século XVIII, representam os lugares centrais de implementação de regimes democráticos em uma escala nacional. Será mesmo? A meu ver, esse tipo de afirmação demonstra claramente que democracia e desdemocracia são processos únicos, uma vez que se implementaram com exclusões dos direitos civis e políticos de amplos grupos da sociedade, em meio à escravização de pessoas indígenas e pretos. Por exemplo, a Declaração de Direitos dos Estados Unidos é de 1789, mas a abolição só se deu em 1868. Por que a história não estabelece esses cruzamentos? É natural debater direitos com pessoas pretas servindo um cafezinho? Como isso pode ser possível? Além da exclusão, essas pessoas também foram totalmente invisibilizadas nos debates. Tanto em Europa como nos Estados Unidos, as pessoas africanas foram escravizadas para prover as economias ocidentais, o que confirma que, passados tantos séculos, o modelo grego de democracia possibilitou as condições para naturalizar a escravização e exclusão de pessoas como não cidadãos. Por outro lado, a comemorada democracia estadunidense, já falamos do descompasso, se estabeleceu com a exclusão dos afrodescendentes livres devido à política de segregação racial. O modelo de democracia americana manteve segregação racial até 1964, com a Lei dos Direitos Civis. Ao longo do século XIX, todas as nações organizadas com base constitucional se estabeleceram com exclusões de mulheres, de pessoas escravizadas, dos indígenas, dos não proprietários, dos não alfabetizados. Do mesmo modo, por época do neocolonialismo dos séculos XIX e XX, praticado pelos países europeus e Estados Unidos, que subjugou diferentes grupos populacionais em África e Ásia, não perturbou a imagem de democracia desses países. Ou seja, desde suas origens, a ideia de democracia pressupõe exclusões perturbadoras, pressupõe a desdemocracia de modo sincrônico. A defesa da liberdade e da democracia na raiz grega e na história eurocêntrica oculta, naturaliza a brutalidade na prática da exclusão de pessoas. Como poderia ser essa perspectiva naturalizada e ter se mantido e até se fortalecido se levarmos em consideração as mudanças e conquistas políticas e sociais dos últimos tempos? Portanto, devido às variações na efetivação dos aspectos que caracterizaram um regime de governo como democrático, temos que democracia, democratização e desdemocratização são acontecimentos interdependentes e sempre em movimento. Como exemplo, temos o fato de que foi necessário a luta das mulheres, das pessoas afrodescendentes, dos indígenas, para adquirir o poder, o direito de votar, ainda que permaneça desigual a ocupação dos lugares políticos, a ascensão profissional e salarial deste grupo populacional.
Nesse caso, o que acontece? As desigualdades categóricas como raça, gênero, classe, geração, alfabetismo, religião, etc., são transferidas para processos políticos, gerando misoginia, homofobia, discriminações de toda ordem, tal qual vivemos intensamente hoje. O que promove disparidades nos recursos de poder, gatilho para os autoritarismos. Levando-se em consideração que nos tempos contemporâneos as pessoas não alfabetizadas foram impedidas da participação política, que a oferta escolar para diferentes grupos sociais foi muito desigual, poderíamos pensar que a institucionalização da escola pública, desde sua origem, foi de característica desdemocratizante. Última, enfim. Bom, desdemocratização do direito à escola, a divisão racial do trabalho. Essa é uma fala de Luiz Agassiz. Qual deveria ser o melhor tipo de educação a ser ministrado às diferentes raças, considerando-se as suas diferenças primordiais? Não temos a menor dúvida de que as atividades humanas vinculadas às raças de cor seriam dirigidas com muito maior sensatez se, em nosso contato com elas, tivéssemos plena consciência das diferenças reais que existem entre elas e nós, e tratássemos de fomentar as disposições que mais se sobressaem nelas, em lugar de tratá-las em pé de igualdade. Estaria Luiz Agassiz, no século XIX, propondo uma divisão racial da educação? A afirmação do autor traduzia naquele contexto uma questão já debatida desde o final do século XVIII, a necessidade de instrução para todos, mas combinada com uma oferta escolar desigual. Sendo assim, segundo o autor, quais seriam então as disposições das crianças afrodescendentes e indígenas que mais se sobressaíam e poderiam, porventura, ser alvo de sua educação? A oferta escolar desigual esteve na origem dos debates europeus relativos à implantação da escola pública desde o século XVIII, dado que se tinha um total entendimento das dificuldades de oferecer uma escola igual para crianças com destinos tão diferentes. Os governos absolutistas já previam as escolas diferenciadas para as crianças dos súditos pobres. Já nos governos constitucionais, quando se fixou a condição de cidadão e esteve em curso o processo de proposição de uma escola pública como direito, esse procedimento diferenciador, curiosamente, foi ainda mais reforçado por meio da proposição de escolas primárias com currículos e tempos de duração escolar diferenciado, de modo a atender as famílias pobres que necessitavam do trabalho de suas crianças. A naturalização da oferta escolar desigual na Europa para crianças, filhos de cidadãos pobres, acabou por se difundir em outras nações. O principal e fundamental diferencial praticado nas suas ex-colônias é que tal procedimento se fez associado também à origem racial das crianças, às cores de suas peles. Em minha pesquisa, foi possível comprovar a divisão racial da educação implícita no processo desigual de implantação das escolas, presente em todo o continente americano. E, novamente, me pergunto, a escola pública é desde sua origem desdemocratizante? A principal diferença entre a Europa e a América no processo de estruturação da escola pública universal esteve no fato de que os reformadores americanos tiveram que se haver não somente com as diferenças de classe, como no caso de Europa, mas de raça, e inclusive tornando a desigualdade escolar um mecanismo poderoso de subalternização das raças. Diferentemente de Europa, a questão que se apresentava por aqui não era apenas como integrar no mercado capitalista as populações brancas, pobres, dos campos e das cidades, mas como fazer as populações negras, indígenas e mestiças se integrarem na nova ordem da sociedade capitalista. Isso posto, podemos indagar sobre a pertinência de se pensar acerca da divisão racial da educação como característica da história da educação na América.
constituído no cruzamento entre divisão racial do trabalho, pobreza e universalização da escola. Em crítica à história da educação eurocêntrica, entendo que os problemas da educação na América extrapolam a dicotomia entre escola pública versus escola privada, ou os conflitos entre as crianças de famílias pobres e as crianças de famílias abastadas. Várias fontes indicam para essa confirmação. Na América, a regulamentação da escola primária para todas as crianças não deu visibilidade somente às diferenças de classe social, mas também às diferenças das cores, as crianças negras, mestiças e indígenas. Foi essa diversidade de clientela que organizou a oferta desigual. Escolas urbanas, escolas primárias rurais, sempre ofertadas com tempo e conteúdo escolar reduzido, instituições educativas para crianças indígenas, para crianças pobres. De acordo com vasta legislação educacional pesquisada, a desigualdade pode ser identificada na estruturação em níveis de ensino e currículos diferentes, cujas justificativas poderiam ser o local da instalação da escola, o número de habitantes ou o tipo de criança a ser atendida. Quase acabando. Retomo as questões postas anteriormente. Qual o lugar das crianças indígenas nas novas nações, nas repúblicas? O que fazer com as crianças afrodescendentes livres? Uma questão muito debatida logo após o fim da lei do ventre livre, comum em toda a América. Destaco obras como a de Domingos Sarmiento no livro clássico de 1849, Educação Popular. Ele destaca que nos países colonizados, exceto nos Estados Unidos, cuja população não se miscigenou, a necessidade da instrução é ainda mais severa, pois se corria o risco de perpetuar a cultura das raças selvagens. Na tradição do ocultamento da população afrodescendente e indígena na Argentina, ele se pergunta: que futuro aguarda o México, o Peru, a Bolívia e outros estados sul-americanos que ainda têm viva nas suas entranhas, como alimento não digerido, as raças selvagens ou bárbaras indígenas que a colonização absorveu e que conservam teimosamente suas tradições nas florestas, seu ódio à civilização, suas línguas primitivas, seus hábitos de indolência e desdenhoso, desgostoso contra vestimentas, asseio, conforto e costumes da vida civilizada. Destaco um outro destaque, levantei várias questões, aqui já estou terminando, só mais um outro exemplo. A iniciativa, acho que vocês devem conhecer, o governo chileno, em parceria com a Universidade do Chile, lançou um concurso em 1853, que até foi adiado para 1855, um concurso que foi aberto para chilenos e estrangeiros, no objetivo de estabelecer critérios para a organização e financiamento da escola pública primária no Chile. Quem venceu foi Miguel Amunátegui, que teve sua monografia editada em 1856, assim denominada De la instrucción primaria en Chile, lo que es, lo que debería ser. Nela, a perspectiva racista é claríssima. Os filhos dos brancos são brancos, os filhos dos negros são negros. Aqueles filhos dos brancos, instruídos, instruídos. Aqueles filhos dos negros, o dos ignorantes, ignorantes. Em várias outras partes, esse livro, o racismo também se apresenta. O Sarmiento, que estava por essa época em exílio no Chile, ele também participa do concurso, e aí a monografia, que virou um texto conhecido, Memória sobre Educação Comum, onde argumenta que o problema da educação no Chile era seu povo mestiçado. Ainda assim afirma que a era da luta das raças, muito conhecido isso, era coisa do passado, pois a América Latina estava ingressando na era da luta das indústrias. Saíam os povos afrodescendentes e indígenas e se iniciava uma nova era em que todos deveriam ser tomados como operários do capitalismo. Ou seja, fazia-se necessário educar as cores pela escola e para o trabalho. Em sua monografia, sugeria, por exemplo, que as senhoras abastadas do Chile fundassem escola para treinamento de serviçais e empregadas domésticas.
Ressalta-se a prática comum, inclusive em todas as nações latino-americanas, do emprego pelas famílias abastadas da população afrodescendente indígena e mestiça em trabalhos domésticos como amas, cozinheiras e mucamas. Vários outros autores corroboraram com o mesmo tipo de educação racista. José Pedro Varela, no Uruguai, o venezuelano Cecília Costa, o boliviano Felipe Guzmán. Guzmán, inclusive, em La Educación del Carácter Nacional, livro de 1910, defendia que a Bolívia ela deveria ter uma pedagogia especial, devido à sua população ser diferente daquela de Europa e até dos países hispano-americanos, referindo-se aos povos Quechua e Aymara, e defendia estudos sobre a psicologia desses povos para saber quais eram as suas condições de educabilidade. Por sua vez, a legislação educacional contemplava plenamente a desigualdade na oferta escolar, com níveis de ensino, tempo de duração da exploração e conteúdos diferenciados. Escola para crianças indígenas sob a cargo de religiosos, com preparação de trabalho no campo e serviços domésticos, realizados em internatos. No caso, também, são várias as nações que fazem essa prática de internar as crianças em instituições religiosas para ensino do trabalho agrícola, né, como eu disse, estou tentando acelerar. Né. Anne Loango, minha referência bibliográfica, também demonstrou em sua pesquisa a invisibilização e exclusão da população indígena e afrodescendente da Argentina e da Colômbia nos debates sobre cidadania e direitos. Loango confirma ainda o racismo nos debates sobre a educação dessas populações, considerados no passado remoto, e também os poucos estudos na história da educação sobre a temática. Comenta também sobre os projetos de Sarmiento que não contemplavam essa população. No caso da Colômbia, destaca um aspecto importante, que também, lógico, eu constatei em minha pesquisa, que foi a parceria, em fins do século XIX, entre Estado e Igreja Católica, né, como agentes civilizadoras, e o fim da laicidade, sendo que a Igreja continuou com a pedagogia da ideologização católica junto aos povos indígenas e à população rural negra, tendo sido a população afrodescendente urbana invisibilizada. Bem, investigar tais ofertas escolares em seu conjunto nos diferentes contextos nos possibilita compreender melhor a problemática da divisão racial da educação. Seguindo essa perspectiva, trago como hipótese o entendimento de que a maioria das crianças negras, indígenas e pobres, ao longo do século XIX e no século XX, quase nunca tiveram sua escolarização feita em uma escola primária comum. E aquelas que ingressaram numa delas tiveram frequência muito irregular devido à pobreza e trabalho, como atesta a documentação, o uso largo do trabalho infantil, até recentemente. Era mais provável terem recebido escolarização em outros tipos de instituições, cujo diferencial foi a combinação de pouca instrução e muito trabalho, tais como companhias de aprendizes nos arsenais de guerra, nos arsenais da marinha, nos liceus de artes e ofícios, nas colônias, patronatos agrícolas, nos institutos agrícolas e os diferentes asilos. No caso das crianças indígenas, como já falamos, destacam-se as escolas de missões, mas com o mesmo perfil, associar trabalho, doutrinação religiosa e alguma instrução. É importante destacar, se o Estado monopolizou a gestão da escola pública regular, o mesmo não aconteceu para o trato das crianças indígenas, das crianças pobres afrodescendentes, pois a educação foi tratada como filantropia e assistência religiosa. O que se pode verificar é que a difusão da escolarização, devido à caracterização da oferta escolar muito desigual, contribuiu muito mais para inferiorizar as populações indígenas, negras e pobres, que por muito tempo foram taxadas de ignorantes porque não alfabetizadas, ou atrasadas por não poderem frequentar a escola regularmente. De outro lado, a sua presença mais regular nas instituições educativas especiais ou assistencialistas contribuiu para reforçar a segmentação da infância de acordo com a origem étnico-racial das crianças. A perspectiva racista das elites governamentais
explica a precariedade do funcionamento das escolas públicas e das instituições assistencialistas, associado aos questionamentos quanto às condições de educabilidade dessas populações. Desse modo, acertar em políticas educacionais que favorecessem a combinação entre ensino mínimo e controle dos lugares sociais das pessoas se tornou a principal meta das elites governantes ao longo dos séculos XIX e XX. A questão é que a oferta escolar desigual, a prática de combinar pouca instrução e muito trabalho em instituições religiosas e filantrópicas, como já dissemos, asilos, instituições de regeneração, patronatos, colônias agrícolas, companhias militares, bem como em escolas missionárias ou nas reduções para indígenas, caracterizados pela opressão religiosas, marcaram indelevelmente a subjetividade das crianças que passaram por essas instituições. A oferta escolar desigual, a exploração do trabalho de crianças em instituições educativas, assistencialistas e a não frequência à escola foram fatores que contribuíram para o avanço dos processos desdemocratizantes, o acirramento das desigualdades socioraciais e o fortalecimento do racismo. Então, em minhas considerações finais, retomo a questão. Seriam as escolas públicas desdemocratizantes desde sua origem? O processo de popularização da escola no século XIX integrou as dinâmicas sociais da formação das nações e dos governos constitucionais. Por isso, os argumentos sobre a eficácia das nações e da educação no desenvolvimento dos povos foram muito similares. Ernest Renan, no clássico O que é uma nação, de 1882, afirmava que, embora as consequências sejam benéficas, nenhuma nação se organizava sem violência, sem extermínio de pessoas, sem aniquilar crenças e culturas. Isso se faz pela imposição do esquecimento de um certo passado. Segundo o autor, o esquecimento e mesmo o erro histórico são um fator essencial para a criação de uma nova nação. Ora, a essência de uma nação está em que todos os indivíduos tenham muito em comum e também que todos tenham esquecido muitas coisas. Também a escola universal, em suas origens, se apresentou como lugar do esquecimento das tradições dos povos submetidos e da invenção de uma outra memória. A construção do nacionalismo, fundamental para o engendramento das nações, previu essa violência, pois se constituiu pela imposição de uma cultura homogênea de toda a população, estruturado por um grupamento de conhecimentos a serem adquiridos na escola: alfabetização, cálculo, hábitos de trabalho, fundamentos sociais básicos, familiarização com os fundamentos técnicos. Nesse sentido, a escola se tornou a principal difusora da concepção estática das noções de cultura e civilização, controlando, portanto, o entendimento do que deveria ser o aperfeiçoamento e o progresso da humanidade. A ideia de instituir e disseminar padrões de moral e costumes considerados civilizados para todas as sociedades se globalizou. Portanto, a monopolização estatal do ensino foi um fator decisivo para a organização dos Estados-nação, mas realizado de modo controlado pela oferta desigual da escola. Constata-se que, no mesmo contexto em que a escola foi defendida como fator de progresso, de desenvolvimento social, além da alfabetização ter sido um dos quesitos para o direito de voto, a escolarização indígena foi tratada à parte. A inferiorização das pessoas negras foi reforçada, seja por frequentarem instituições escolares fora do padrão regular, seja pelas dificuldades de frequentarem assiduamente uma escola regular devido ao trabalho. Constata-se que durante séculos vigorou na história da educação latino-americana a oferta escolar desigual, mas precisamos ampliar as nossas pesquisas de modo a dar mais visibilidade aos tipos de desigualdade, de modo a interrogar sobre a divisão racial da educação. Tal situação favoreceu a subalternização e opressão socio-racial das populações negras, indígenas e mestiças, e principalmente a acentuação do racismo, com forte repercussão na atualidade. A perspectiva da desdemocratização do direito à escola se fez historicamente de modo rotineiro e naturalizado, no entendimento de que as crianças pobres, indígenas, negras e mestiças
estariam destinadas ao aprendizado de um ofício de pouca qualificação e a trabalhos de baixos salários, de modo a não perturbar a hierarquia socio-racial fundadora das relações entre as elites e as populações de modo geral. O racismo é uma construção de longa data. Problematizar no âmbito da história da educação as estratégias pedagógicas de sua produção é fundamental para avançarmos nos debates relativos não somente à condição de efetivação da democracia, mas também e principalmente à efetivação de governos liberais autoritários. Eu queria falar um último parágrafo dizendo o seguinte, que os Bolsonaros, os Milos, os Lacalipou, fala Lacalipou, os Lacalipou da vida sempre estiveram pela história, sempre estiveram por aí, expressam o reacionarismo perante as conquistas democráticas, são governos legitimados pela tradição de uma história única. Não podemos desistir jamais, nossa luta é para sempre. Muitas graças. Emocionante. Vince, perfecto. Por ahí. ¿Aquí? Listo. Bueno, un placer enorme escuchar a la profesora Cintia. Y en principio quiero agradecer a Nicolás, director de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, por la invitación a participar de esta actividad tan importante, en la cual, bueno, he tenido el honor de comentar la presentación de la profesora Cintia. Antes de hacer el comentario sobre su disertación, yo quiero decir que los trabajos de la profesora Cintia son realmente una referencia indiscutida para quien quiera acercarse, introducirse, profundizar sobre el campo de la historia de la educación en Brasil y en América Latina. Y en especial para quien quiera problematizar ese campo desde las relaciones étnico-raciales, ¿no? Y pienso que son trabajos los que ella ha venido produciendo en este campo, que realmente han nutrido este campo de estudios que, como ella bien decía, no lleva más de 20 años en el campo brasileño, que es a su vez el espacio en donde más se han producido estudios de la historia de la educación de la población negra o desde una perspectiva étnico-racial, ¿sí? Y ella misma lo planteaba, ¿no? Es un campo reciente si se le compara con otros estudios habituales en el campo de la historia de la educación, ¿no? La historia de las instituciones, la formación docente. Este campo de estudios no ha merecido la suficiente atención, ¿no? Y es inevitable, ¿no?, pensar que ese desinterés también está entramado con todas estas discusiones que ella nos ha planteado, ¿no?, en estos 3 ejes que ahora voy a recorrer muy brevemente, ¿sí? Pero, insisto en esto, sus trabajos son una gran referencia además, porque ella trabaja sobre una perspectiva latinoamericana, ¿no?, rompiendo esas fronteras que a veces separan a Brasil o nos separan al resto de países de habla hispana de Brasil. Y creo que la profesora Silvia ha logrado pensar esta historia de la educación desde una perspectiva étnico-racial, también a escala latinoamericana, ¿no? Y ahí creo que una de las cuestiones que ella planteó tiene que ver con esta necesidad de pensar una perspectiva global. Ella nos ha llamado a pensar
este campo de la historia de la educación desde una perspectiva global, ¿no? Que ella dice trasciende los estudios comparativos, trasciende las escalas nacionales, ¿no? Es una escala analítica que realmente se interpela cómo esos objetos de estudio que han sido producidos están enlazados en procesos globales y cómo en el caso de la historia de la educación latinoamericana es imposible ignorar la historia negra, la historia indígena y los procesos históricos de deshumanización, de subalternización y de silenciamiento que han sufrido estas poblaciones, ¿no? Un silenciamiento en la historia y un silenciamiento también en la vida presente de nuestras sociedades latinoamericanas, sociedades que son profundamente multiculturales a lo largo y ancho de su geografía, ¿no? Pero que en su historicidad quisieron apagar, silenciar esas voces. Y el campo de la historia de la educación, bueno, no ha sido la excepción, ¿no? Por eso celebramos que este tipo de trabajos estén presentes en las sociedades de historia de la educación. Y qué manera más linda, ¿no?, que despedir este evento maravilloso con una conferencia que nos recuerda esa necesidad de pensar lo global. En momentos en donde muchas de las subjetividades están pensando solamente la escena, ¿no?, sin ver la película completa. En donde estamos viendo solo fragmentos. Momentos en donde modelos viejos que tanto daño han hecho a nuestra América Latina, hoy se presentan como innovadores y fácilmente algunas mentalidades, algunas subjetividades sucumben, ¿no?, a estas narrativas que son viejas. ¿Cuán importante es esa historia global? Porque nos tenemos que pensar en esa propia historicidad latinoamericana y porque hay que ver estos procesos que tienen, como ella planteaba, muchas recurrencias, ¿no?, en los distintos países de América Latina. Y una gran recurrencia es esa, la subalternización de la historia indígena, de la historia negra, de la historia afrodescendiente. Así que es un enorme placer, la verdad, que ennegrecer un poco estas sociedades, ¿no?, de historia de la educación, de que estas líneas de investigación realmente se consoliden como campos de producción de pesquisa, pero son también campos de intervención política, campos de intervención académica, campos de intervención científica que problematizan nuestra sociedad. Porque de alguna manera, ¿qué es lo que hace este tipo de preguntas o intervenciones que trae la profesora Cintia? Bueno, con nuevas preguntas se interpela ese pasado. Y cuando usamos esas nuevas preguntas para interpelar ese pasado, otra historia se abre, ¿no? ¿Cómo introducir esas preguntas sobre la cuestión y la centralidad de la cuestión racial en América Latina? ¿Y cómo nos devuelve eso la imagen de otra historia de la educación? Menos problematizada, bastante silenciada, bastante ignorada, pero que nos dice mucho del modo en que se ha construido los sistemas educativos de nuestra sociedad, que nos dice mucho de la manera como hemos construido estas sociedades en la actualidad, porque esos silenciamientos, esa subalternización ha incidido en nuestras subjetividades, en lo que somos hoy, y es necesario problematizarlas. Entonces es un campo vigente que dialoga con ese pasado para intervenir sobre ese presente a través de nuevas interpretaciones, ¿no?, que disputen también esas historias únicas de las que nos hablaba la profesora Cintia, ¿sí? Esas historias únicas que, como bien ella decía, alimentan los Bolsonaro, alimentan, ¿sí?, distintos personajes que ya no quiero ni nombrar, porque me enfurece, ya sabemos, no nombremos, pero que alimentan, ¿no?, estas historias únicas recortadas. Así que la verdad que ha sido para mí muy emocionante escucharla
y tener esta perspectiva en el cierre de las jornadas. Y creo que eso también habla mucho del trabajo de Nico, de la necesidad también de introducir estas discusiones que además la profesora Teresa Artieda, histórica también en nuestro campo, ha venido planteando y batallando desde décadas atrás, ¿sí? Y es muy lindo poder cerrar estas jornadas con una conferencia de alto nivel que trae estas reflexiones. Bueno, creo que hay 3 ejes, como bien planteó la profesora Cintia, que organizan esta profunda reflexión, que yo haré un intento acá de sintetizar corriendo el riesgo de dejar muchas de sus profundas reflexiones y sus ricas reflexiones afuera, pero que creo que hay cuestiones acá que son centrales que ella nos ha traído para pensar y para seguir caminando, ¿no? Esos 3 ejes son esa historia global, perdón que las voy a ver acá los 3 ejes. La historia global versus la historia única, la Organización de las Naciones y la desdemocratización, y finalmente la desdemocratización del derecho a la escuela y la división racial de la educación, ¿sí? Y ella, con relación, por ejemplo, a estas historias únicas, nos habla de esa tradición eurocéntrica, ¿no?, que existe en nuestra historia latinoamericana. Esa tradición eurocéntrica que nos ha impedido ver a otros pueblos como productores de historias y nos ha llevado a considerar a esos pueblos como pueblos bárbaros, como pueblos sin historia, como pueblos que fueron animalizados históricamente, ¿sí? Esas historias únicas que abundan también en nuestros campos de pesquisa, en nuestras instituciones educativas, y que, como ella plantea, hay muchas recurrencias, ¿no?, en nuestros países latinoamericanos. Y ella nos dice acá algo que es muy interesante para romper con esas historias únicas. No basta estudiar uno u otro país, ¿sí? Es necesario problematizar esos temas globales, problematizar esos procesos históricos que produjeron a las poblaciones, por ejemplo, indígenas o negras, como bárbaras, que las produjeron como sujetos de raza, porque aún hoy perduran. Las estructuras coloniales administrativas desaparecieron, entre comillas, pero aún en nuestras relaciones cotidianas ellas producen subjetividades, ellas están presentes. Entonces, esa ruptura de esas historias únicas se logra con esta perspectiva global, de pensarnos también, creo en un punto, profesora, parte de una misma sociedad, ¿no?, parte de un mismo territorio, de una misma patria más extendida, ¿no?, que tiene historias en común. También ella nos habla acerca de cómo esas categorías o la desigualdad de clase, decía muy claramente, es insuficiente para explicar la desigualdad en América Latina. Y esta es una idea clave, porque la cuestión racial explica notoriamente las profundas desventajas que tienen las poblaciones negras o indígenas en nuestra región. No es suficiente con enunciar la desigualdad de clase, no es suficiente con enunciar la desigualdad de género o la desigualdad racial, tenemos que pensarla de manera conjunta, interactuando, porque todas estas desigualdades, como dice Jill Collins, interactúan de manera conjunta para producir desventajas en nuestras sociedades. Entonces, esa centralidad de las cuestiones raciales que ella nos invita a pensar, permite a su vez perdón. Creo que se cortó. Ahí va. Bueno, decía que esta
centralidad o esta importancia de la cuestión racial, bueno, abre la historia y otras florecen, ¿no? Otras cuestiones a trabajar. En el segundo eje, ella nos hablaba también de la importancia de pensar en cómo todo este proceso histórico ligado a la trata esclavista, a la subalternización de las poblaciones negras, ¿no? Que produjo a sujetos llamados negros, indios, mestizos, ¿no? Como todo este proceso implicó también un vaciamiento de identidades, de historias, de pueblos, ¿sí? Y cómo la raza pasó a instalarse en el color de la piel, ¿sí? Pasó a instalarse en el color de la piel justamente para justificar o legitimar la negación de derechos. Yo recordé un poco algunos planteos que hace la historiadora Barbara Fields, ¿no? Cuando ella analiza la cuestión racial en los Estados Unidos, ¿no? Y ella dice en un punto como que la raza fue la manera en la que se podía explicar, o fue la legitimación que se construyó para explicar por qué en una sociedad que proclamaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad, algunos no gozaban de esos privilegios, ¿no? O de esos valores. Entonces, yo no, porque yo soy de otra raza, ¿sí? Entonces, esa centralidad de esos debates raciales incorporados al campo de la historia de la educación claramente explica lo que usted planteaba de esa división racial de la educación, ¿sí? Que es el tercer eje que va a venir a plantear cómo de alguna manera la escuela, como usted planteaba acá, universalizó solo algunas experiencias, ¿sí? Y reprodujo esos procesos de subalternización, ¿no? A los que fueron sometidos los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Por eso, esa necesidad de discutir estas categorías que, como decía muy bien la profesora Cintia, han naturalizado las exclusiones. Se ha producido un proceso de naturalización de esas exclusiones. Y esa naturalización refuerza a su vez las narrativas eurocéntricas, nos traía también esa reflexión. Creo también muy importante señalar esta cuestión que planteaba la profesora Cintia, de cómo la escuela, ¿no?, pensó o se erigió como ese modelo de progreso y de civilización, en un momento también en donde se reforzaba la idea de que los pueblos indígenas o afro eran inferiorizados, ¿no? Estas narrativas que legitimaban un modo de ciudadanía, ¿no? Y que para poder hacer parte de ese modelo de ciudadanía eurocentrado, indígenas y negros tenían que disolver sus marcas, ¿no?, de diversidad, disolver sus marcas de etnicidad, escapar de esa huella de africanía, ¿no?, para poder construir ascenso social. Y cómo la escuela también reforzó estas narrativas, reforzando un sujeto moderno que estaba lejos de pensar o de pertenecer, mucho mejor, a estos pueblos. Quiero finalmente cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Enrique Dussel y que creo que es muy pertinente para toda esta reflexión que la profesora Cintia nos ha venido a traer. Él plantea algo así como: no es cuestión de hacer una habitación para los excluidos de la antigua casa, ¿no? Dice, hay que redistribuir la casa, porque de lo contrario indígenas, afrodescendientes y mujeres irán a las habitaciones de servicio como antes, ¿no? Y yo creo que esta historia global que la profesora Cintia nos trae nos permite poder pensar la redistribución de la casa, porque nos permite pensar desde una perspectiva de larga duración y nos permite también recordar la importancia de la historia
para entender esos procesos de subalternización. Las asociaciones o sociedades de historia de la educación, cuando vinculan estas discusiones, estas otras historias silenciadas, bueno, están abriendo una habitación y es muy importante. Pero tenemos que recuperar la discusión central sobre la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las distintas pesquisas. Eso es redistribuir la casa, porque es una casa que ha sido construida desde pilares eurocéntricos, ¿no?, que solo valida algunas discusiones, algunos temas. Y poder introducir estas otras historias, estas historias que no son únicas, que son globales, bueno, permite problematizar esas miradas únicas que tanto hoy están circulando en nuestra región, ¿no? Miradas que establecen que solo un grupo es el representante de la nación, ¿no? Solo un grupo son los representantes de la república, o de la argentinidad plena, o de la colombianidad, ¿sí? Ideas que hay que romper para que justamente la sociedad pueda evidenciar y valorar esa diversidad que existe, ¿no? Una diversidad que es necesaria para poder transformar. Así que nuevamente agradezco, profesora Cintia, y reitero, para nosotros es una gran referencia, sobre todo por el atreverse, ¿no?, a pensar nuestra América Latina, el atreverse a formular nuevas preguntas, a problematizar estas narrativas eurocentradas y a recordar también las contribuciones históricas y las luchas históricas que pueblos indígenas y afrodescendientes han dado para construir también otros procesos educativos, que no son solo la escolarización, ¿no? La escolarización es una manera de pensar la educación, pero hay otros procesos educativos que esta historia de la educación está haciendo visible y que los trabajos de la profesora Cintia vienen desde luego a ser una referencia indiscutida allí. Muchísimas gracias y un aplauso, profesora. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para la profesora Cintia, no sé si tenemos espacio. Ya queríamos irnos, pero bueno, una sola preguntita que tiene que ver, por acá me la anoté, con cuál considera usted, profe, que puede ser el papel o debe ser el papel de la investigación, de la academia, ¿no?, en la lucha contra esta colonialidad y el racismo en la educación en América Latina. ¿Qué papel tendrían que cumplir acá estas asociaciones de pesquisa, ¿sí?, la escuela misma, las instituciones educativas? Nem vou demorar muito, porque sei que vocês ouviram uma assembleia. Eu acho que o papel é esse aqui, né? De divulgar, de abrir eixos temáticos nos eventos, de modo a estimular as pesquisas dos estudantes. Acho que é principalmente isso. Perfeito. Obrigada. Excelente. Não falei. Bueno, quedamos así como día intenso. Terminamos con una hermosa conferencia y una intervención de Ani también muy interesante que nos deja, así que nos interpela a pensar políticamente. Dos cosas nada más que a mí me dispararon la conferencia de Cintia, que quiero decir para cerrar y después pasar una información porque estamos medio cortos de tiempo. Por un lado, bueno, yo vengo del campo de la pedagogía, me hizo pensar todo el tiempo dos cosas. La conferencia de Cintia, como que me dio la sensación que le puso carnadura o le puso visibilidad a dos cosas, una de las cuales trabajamos mucho en el campo pedagógico, que es esta idea de las escenas fundantes de la educación latinoamericana,
esa idea de Adriana Puigros de la escena de la conquista como una escena que con diferentes contenidos, con diferentes categorizaciones, se reedita todo el tiempo en nuestras aulas en diferentes tiempos y también en los modos en que pensamos la historia. Y la otra cosa que me dio todo el tiempo vueltas por la cabeza fue algo que ayer trabajó Inés Dussel, que es una cita preciosa de Chantal Maillard, no sé si se pronuncia así, creo que sí, de un texto que se llama India, que ella lo trabajó ayer y me hizo pensar en, bueno, de qué está hecha América Latina, qué somos como identidad, de qué estamos hechos, y en esa cita preciosa esta autora hablaba de los legados de los pueblos y decía que los legados de los pueblos estaban hechos de innecesarias confluencias, ¿no? Eran contingentes que siempre estaban hechos de muchas traducciones, de mucho mestizaje, ¿no? De muchas lenguas que allí se cruzan y que tenemos que, evidentemente, poder pensarlas más complejamente, como nos trajo hoy Cintia. Nada, me hizo pensar en esa cita todo el tiempo, porque me parece que le puso como carnadura a esa cita preciosa que discutimos ayer. Bueno, muchas gracias. Paso una información antes de cerrar. Mañana sigue la jornada, no terminamos acá. Mañana a la mañana sigue habiendo mesas con ponencias y a media mañana más o menos empiezan las visitas guiadas, las 4 visitas guiadas que nos quedan. Muchos de ustedes, si se inscribieron, deben haber recibido mails porque van a salir colectivos para las visitas que son más lejos. Así que nada, estén atentos a eso. Vamos a circular por acá mañana para guiarlos y acompañarlos, pero estén atentos a los mails que van a recibir y a los horarios de mañana. Bueno, muchas gracias a Cintia y a Ani y a todos los que se quedaron.